127. Uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo, das cobras do Veríssimo. Acabou o carnaval, não temos mais desculpas. Vamos enfrentar a realidade cara a cara. Chega de adiamentos. E com essas duas frases você já conseguiria responder a questão, que a questão ia até aí, a 127. Observe a função sintática da expressão o carnaval e de adiamentos, né? Respectivamente no primeiro e no segundo quadrinho. O que a gente vai ter aqui? Acabou o carnaval. Ah, acabou o quê? O carnaval, objeto direto, certo? Claro que não. Ah, lembra que o objeto direto não é necessariamente sair perguntando o que do que de qualquer maneira. Olha para o verbo acabar, verbo intransitivo, o carnaval sujeito, o carnaval acabou, ok? Então sujeito e de adiamentos, objeto indireto do verbo chegar, aí não tem dificuldades. Bom, nas alternativas a gente tem não temos mais desculpas, vamos enfrentar a realidade, vamos festejar a Páscoa. Nessas três objetos diretos, que ele tentou te confundir lá com acabou o carnaval. Enchega de reclamações, um objeto indireto. Então, se você percebeu que o carnaval é sujeito e não objeto direto, você já matou a questão. A única que a gente tem seria aproxima-se o Natal. O Natal se aproxima, né? O Natal, sujeito do verbo aproximar-se, pronominal, ok? E no adiamentos, objeto indireto, você tem lá, quando é a Páscoa, predicativo do sujeito, não temos mais desculpas, objeto direto. Quando é o Carnaval, predicativo do sujeito, resta a C e a D. E a E. A C basta de preocupações e a E basta de reclamações, as duas objetos indiretos. Na que as duas têm a mesma relação, sujeito e objeto indireto, fica então a alternativa E, ok? Na questão 127. 128. Leia os textos para responder as questões de número 128 e 129. Um texto da revista Planeta e outro da revista Isto É. O físico britânico Stephen Hawking já não duvida que aliens existem. Dois problemas para a gente falar a respeito desse pedacinho. Primeiro, já não duvida de algo, então precisa da preposição. Apesar de alguns gramáticos abonarem essa supressão da preposição antes de uma oração objetiva indireta, pela norma padrão, estritamente padrão, é bom e recomendável colocar sim a preposição sempre que o verbo pedir. Então já não duvida de que os aliens, preposição de acompanhando o verbo duvidar. Agora, se é uma dúvida, se é uma hipótese, se é uma possibilidade, né? Se é uma sugestão por aí, a gente não vai usar o indicativo. O indicativo indica certeza. O modo verbal que indica hipótese, possibilidade, dúvida é o subjuntivo. Então, já não duvida de que aliens existam. Preciso usar o subjuntivo aí. Então, dois problemas já nessa primeira sentença, né? A preposição e o verbo no subjuntivo. Depois, lá embaixo, ele vai te perguntar, examinando os trechos, na 128, não duvida que aliens existem e sem saber do que se tratam, no segundo trecho da Isto É, em face da norma padrão da língua, pode-se afirmar que, bom, o do que se tratam, o problema é o verbo no plural, onde deveria estar no singular, né? Sem saber do que se trata, né? Do que isso se trata, ok? Lembra, preposição, caso de regência, singular, plural, questão da concordância, campos distintos do estudo. Então, na primeira oração, uma falha de regência, na segunda, que é a questão do plural, concordância. Vamos ver as alternativas. Na A, ambos apresentam desvio de concordância. Não. Caco, mas você não acabou de falar que a gente tinha que usar um verbo no indicativo e tá no subjuntivo e está no indicativo? Ok, mas aí não é concordância. Concordância é estar no plural ou no singular quando deveria estar trocado, ok? Está no plural quando deveria estar no singular quando deveria estar no plural. Tempo verbal, conjugação verbal não é caso da concordância. Cuidado para não ter confundido isso.
ok? Bom, então só a segunda tem um caso de concordância. Na B, somente no primeiro tem um desvio de concordância. Não, é no segundo. E por aí vai, ele vai fazendo essas trocas até chegar à alternativa E. Há tanto desvio de regência em não duvida que, quanto de concordância em do que se tratam. Beleza, alternativa E de elefantinho na questão 128, já respondida também a questão 129, né? Onde ele vai perguntar a respeito do uso do verbo existir. O não duvida de que aliens existem. Acabamos de falar, indicando hipótese, possibilidade, dúvida, verbo no subjuntivo, existam. O que nos dá a alternativa B, né? De bucho, bofe, biscoito, bacalhau. Subjuntivo, existam, o que está escrito propriamente. 130. Observando o emprego do pronome relativo que, nas duas ocorrências grifadas no fragmento, é possível afirmar, oba, a função sintática do pronome relativo. A impressão que tive foi de alguém sendo esfolado no andar de cima. Bom, olha para o verbo, sempre. Verbo ter, eu tive, né? Eu tive a impressão. Então você teria a oração principal. A impressão foi de alguém sendo esfolado no andar de cima. Oração subordinada adjetiva. Eu tive a impressão. Substituir a impressão pelo pronome que, o que é objeto direto do verbo ter. Lá embaixo, no meu prédio e no que fica ao lado. Lembra que esse no é a preposição em, mais o pronome demonstrativo o. Lembra disso, o funcionando como aquele, aquela, esse, essa. O com função de pronome demonstrativo é, sim, pronome demonstrativo, né? Então teria no meu prédio e naquele. Aquele fica ao lado. O pronome demonstrativo aquele, no caso, seria sujeito do verbo ficar, ok? Mas ele não colocou aquele, colocou o como pronome demonstrativo, sem problema nenhum. Né? O sujeito, o que, retomando esse o, seria o sujeito do verbo ficar, ok? Temos isso na alternativa A. Na primeira ocorrência, substitui um objeto direto. Na segunda, vem no lugar de um sujeito, explicado e justificado aí cada um dos casos. Maravilha? 131. Como eu falei lá no comecinho, essa questão é uma que, infelizmente, a gente vai ter de aprovar duas respostas. Aí não sabemos qual que a GV vai assumir, não é? Por quê? Considerando no contexto, o verbo picotou pode ser substituído sem prejuízo de sentido por. Vamos dar uma olhada no texto. Eu lia o meu livrinho quando a sucessão de gritos, picotou a noite de domingo. Bom, esse picotou, obviamente, está no sentido conotativo, certo? Você percebeu? Lembra, denotação, dicionário ao pé da letra, conotativo, uma linguagem figurada. Estamos no sentido conotativo. Posso substituir esse picotou pelo cortou a noite? Posso, né? Não vemos nada que impeça isso, já que a gente está no campo da conotação, né? Um grito cortou a noite, varou a noite, assim como picotou a noite, né? É possível sim você ter essa análise. É possível também você trazer para o campo da denotação, né? Se ele está lá, relaxado, descansado, lendo o livro, e um grito picotou a noite, atrapalhou a noite dele, atrapalhou esse descanso, você pode sim, denotativamente, substituir pelo atrapalhar, ok? As duas são possíveis de ser aceitas sem prejuízo de sentido para o texto, ok? Então, tanto a C quanto a E, o que vai acontecer daí para frente a gente ainda não tem como prever, certo? Vamos para 132, então. As viagens do turista... questão 132 a respeito de crase. Tranquilo, vamos lá. Levando-se em conta a necessidade de utilizar a crase, a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto é, as viagens dos turistas para lá despontaram com o final do apartheid, termo referente às leis que impunham a segregação racial. Bom, termo referente a algo, preciso da preposição a.
ok? Regência nominal aí para o referente. Há algo. E leis, substantivo feminino, precisa do artigo feminino as, feminino plural. Juntei a preposição a com o artigo as, ocorre a crase, indico com acento grave. Então, ficamos com as com acento aí, grave. Em 1994, quando aconteceram as primeiras eleições. Bom, acontecer, verbo transitivo direto, não precisa de preposição, só temos o artigo as antes de primeiras eleições, certo? Então, só o artigo as sem o acento, obviamente. Apenas 3,9 milhões de estrangeiros tinham chegado oficialmente à África do Sul. Beleza, você chega a algum lugar, lembra disso, né? Apesar de na oralidade a gente gostar da preposição em, cheguei no clube, cheguei no cursinho, cheguei na escola, formalmente o verbo chegar só admite a preposição a. Cheguei ao clube, cheguei ao cursinho, cheguei à escola, certo? Então tem a preposição a, né? Chegado a algum lugar e o artigo a antes do país África do Sul. Então, a África do Sul, artigo, cheguei a, preposição. Juntos os dois, ocorre a crase, indica com acento grave, ok? Então, você vai ter essa correlação na alternativa D, de docinho de damasco, as acentuado, as sem acento e o a também acentuado. Maravilha? E a última questão, não, temos mais duas ainda. Antepenúltima questão, 133. Por se tratar de fragmento, o texto não traz o antecedente do advérbio lá. É possível, no entanto, identificá-lo como sendo a África do Sul, não apenas porque esse país é nomeado ao final, mas também, bom, agora, talvez uma interdisciplinaridade, né, com a questão de geografia, mas bem tranquilo, né? Se ele fala, as viagens para lá despontaram com o final do apartheid. Onde ocorreu o apartheid? Na África do Sul, claro. Então você já percebe que ele está falando a respeito da África do Sul a partir do momento em que ele se refere ao apartheid. Então você tem isso na alternativa B de bucho, bofe, biscoito, bacalhau, pela alusão ao apartheid, ou segregação racial, ok? Alternativa B na 133. 134, mais uma tirinha do Angeli agora. Passamos pelos maiores chargistas aí da atualidade. Tendo em vista o emprego das palavras e o apelo a expressões como sarado, ficar na nossa, pro nosso lado rola e vai mina, afirma-se. Bom, expressões claramente coloquiais, né? Claramente informais. Vai mina, fica na nossa que pro nosso lado rola. Mas claro que ele está no campo da gíria, da oralidade. Tudo bem? Na alternativa, na afirmação 1, o texto segue as regras gramaticais com esmero. Esmero é com cuidado, com atenção. Claro que não, né? Ele está cheio de gírias e expressões populares. Na 2, o texto aproveita elementos típicos da gíria, afastando-se do uso estrito da norma padrão da língua. Legal, cheio de gíria, afastando-se desse uso, ok. E a adoção de elementos típicos da gíria no texto revela um grande preconceito linguístico. Não há preconceito linguístico, ele usou pela linguagem do personagem. Então, alternativa B, com a 2 correta. E a última, questão 135, a articulação entre o emprego figurado e o sentido denotativo do rolar funciona como elemento humorístico. E o uso metafórico está onde? Ele só quer saber qual das alternativas tem uma metáfora, né? Tranquilas as questões, as alternativas, ficamos só com a alternativa E. Em disputa acirrada, os automóveis voavam na estrada poeirenta. Claro que você não tem automóvel voando, e sim um voar conotativo, metafórico de andar muito rápido. Alternativa E para 135. Ok? Então essas foram as questões da parte de língua portuguesa da GV de hoje. Espero que você tenha ido muito bem nessa prova e atendendo aí as suas expectativas. Maravilha? Apareçam ano que vem como visitantes para contar como está a vida no ensino superior. Um grande abraço e até mais.